Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Hoje eu resolvi fazer uma seleção aqui só da minha coleção de sedums. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já mostrei vários, todos eles, né, para vocês, mas hoje eu concentrei eles todos aqui nesse vídeo, porque eu vou identificar cada um deles. Começando aqui por esse sedum, esse nome aí que vocês viram, é o colar de princesa. A gente sempre chama ele de colar de princesa, mas o nome dele é outro, o nome científico, mas com esse nome colar de princesa, vocês encontram ele sempre. Então, o nome científico às vezes é muito importante, mas às vezes o nome popular já define bastante aí a planta. Minha coleção de cedo ainda está pequena, acho que tem uns 20, eu selecionei uns 20 aqui para vocês. Talvez eu tenha esquecido alguns, mas são plantas de muito fácil cultivo, muitos de vocês aí já devem ter, né? Mas eu vou falar do cultivo meu aqui para vocês. Esse sedum rubro tinto é um bem comum, bem conhecido, mas muita gente ainda tem dificuldade de cultivá-lo. Comigo aqui ele dá certo fazendo o replantio. Então, toda vez que ele começa a pender e ficar aquele monte de raiz para fora, eu já retiro as ponteiras dele, replanto novamente e ele cresce, fica lindamente assim, ele fica todo colorido, já ficou todo vermelho. Agora a gente está saindo aqui do período de chuva, né? Logo vai chegar o inverno e ele vai ficar vermelhaço novamente. Mas só acontece isso quando eu faço esse processo aí de estar sempre replantando, colocando ele onde o sol bate em todos os lados. Aqui ele tá no varal e ele fica muito lindo. É uma suculenta que não gosta muito aí de ficar, da gente colocar aquelas misturinhas caseiras. Às vezes ele costuma dar cochonilha, quando dá cochonilha o melhor mesmo é usar aí um inseticida, né, que já próprio. O sedum trelesi é uma planta muito fácil para cultivar. Eu gosto de cultivar ela assim, onde o sol é da manhã ou então sol filtrado, mas ela fica muito bem também em sol pleno, porém ela fica muito compacta e com coloração mais amarelada. Aqui, ó, vocês podem ver que ela fica maior roseta, se cultivada aí ao sol da manhã. E ela fica também com um verde mais azulado quando é cultivada. Essa aqui estava no sol pleno, eu retirei. Esse vermelhinho aí eu não falei dele, mas é o Firestone, é a variação aí do Adolf, né? Ele tá com as folhinhas curtas, mas é o Firestone, não é o Nus Balmeriano. É muito linda essa planta, não consigo multiplicar ela como eu gostaria. Queria ter um vaso cheião, porque a cor dela é muito linda, ela fica muito vermelha. Mas eu vou continuar aqui no sedum trelesi, né, que é o que eu estou falando sobre ele. Então, ele fica só como se fosse uma árvorezinha, ele fica pendente. Também não gosto desse formato assim, eu gosto de, quando tá nesse estado aqui, eu gosto de cortar as rosetinhas e replantar tudo junto, como é o caso aqui, nesta casca aqui de areca bambu. Plantei vários e é desse jeito que eu gosto de cultivar ele. Depois ele começa a trifurcar. E aí ele fica pendente, aí eu faço o replante novamente. Então, eu tô sempre replantando esse sedum e ele fica lindo. O sedum bronze, que a gente conhece, mas é um Graptocedum, mas todo mundo, né, conhece aí como sedum. É uma planta muito linda, que fica muito linda se cultivada ao sol. Cultivada à sombra, à meia sombra, ela fica viva, mas não fica tão bonita. Ela cai muitas folhas, dá muita praga, mas ao sol pleno ela fica com uma coloração maravilhosa. Ela costuma ficar rosada, vermelha. Esse aqui está cultivado num local mais assombreado. Vocês podem ver que a coloração dele fica diferente, mas como ainda bate um pouquinho de sol, ele ainda está se mantendo aqui sem cair tantas folhas. Mas na sombra mesmo ele fica verdinho, fica com as folhas bem grandes, mas umas folhas muito frágeis. Basta passar perto que ele já sai jogando as folhas aí tudo no chão. Eu tenho ele plantado aqui em vários locais, mas eu gosto de plantar ele também no vaso todo juntinho, porque ele fica mais bonito. Esse aqui é o sedum Adolf. Tem um pouco aqui dos balmerianos, esses vermelhinhos. Mas o Adolf eu consigo cultivar ele mais, eu não sei por qual motivo, mas eu consigo multiplicar ele muito mais através de folha, através de poda.
muito mais do que o Nus Balmeriano e o Firestone. É uma suculenta que costuma fungar muito com excesso de água. Esse é o Morganiano, cedo Morganiano, muita gente conhece ele também como rabo de burro, mas o nome científico dele é Morganiano. Ele é uma planta que eu acho muito bonito. Só tem esse vaso aqui porque eu acho ela muito difícil para cultivar. Eu já fiz vários testes e todos eles eu tive dificuldade, mas essa até que tá indo bem. Já esse aqui, que é o Sedum Burrito, ele é muito lindo. Eu achei ele muito fácil de cultivar, apesar que achei um pouquinho lento, mas eu achei muito fácil para cultivar e ele não fica com aquelas perde folhas assim por cima do vaso, não. Ele começa a cair folha, já começa a brotar no centro do vaso e começa a jogar mais ramagens para ficar pendente. Então ele fica muito cheio, fica muito bonito. Muitos também confundem ele com o trelesi, porque ele faz essa bifurcação. Geralmente o trelesi faz 3 bifurcações e é mais curtinha. Esse burrito, ele já é comum mais fazer 2 bifurcações e ele fica mais alongado. E também a floração desse é rosa e do trelesi são amarelas. E o Sedu Mirinai, como vocês falam aí, Mirini, tanto faz. Ele também é uma planta de muito fácil cultivo, dá para cultivar ele em vários ambientes, mas ao sol pleno é o que ela fica melhor, ela fica com essa coloração rosa, bem cintilante, fica muito linda. Eu cultivo ela aqui em cuia, cultivo ela assim no vaso, meia lua, no pallet aqui, fica com as folhas assim bem grandes, porque o sol não é intenso, né? Porque o muro acaba fazendo um sombreamento. E cultivo ela assim na garrafa PET, que é onde que elas ficam mais estressadas. Parece até outra planta, gente. Ela fica com as folhas bem curtinhas, fica com as folhas redondas, como se fosse uma bolinha. Então ela fica muito, muito pequenininha e gordinha. Eu acho que fica muito lindo ela assim, ó. Gosto de usar ela em vaso para compor arranjo, também acho muito lindo. E e ela fica assim com várias brotações. Cada folhinha que cai faz aí outras mudinhas. Voltando aqui nas garrafas PET, eu tenho essa aqui também que tá com sol, mais sol ainda, e ela está mais rosa ainda. Ela está muito bonita, muito cintilante. Floresce, dá umas flores amarelinhas também. Mas eu gosto de retirar assim que começa a florir, eu corto as hastes, porque quando ele floresce, ele acaba caindo mais folhas, se a gente deixar as hastes dele. Então, assim que começa a floração, aqui tem um galinho de flor ainda, mas eu já vou retirando. E olha para vocês verem, nem parece que é o mesmo, que é a mesma planta. Tá bem redondinha e bem cor de rosa mesmo. Eu gosto mais dele desse jeito, porque ele fica bem forte. A gente pode tocar que as folhas não caem. E quando é cultivado mais à meia sombra, ele também cai bastante folhas. E aqui vocês podem comparar a diferença que vocês estavam vendo aqui na garrafa e aqui no vaso, onde ele não pega tanto sol. E agora o Sedum Mendonzé, muitos confundem aí com o Mirini, mas esse aqui tem as folhinhas maiores, é o que difere, para mim é a única coisa que difere um do outro, que o Mendonzé tem as folhas maiores, as folhas mais gordinhas, mas a cor, para mim, tá parecida. Outros falam também que o Mendonzé não tem aquela cintilância na folha, mas o meu aqui, onde que já tá pegando o sol, também está ficando com as folhas mais cintilantes. Mas eu consigo perceber a diferença, né? Porque eu tenho os dois, então esse aqui tem as folhinhas muito maiores. Eu ainda não tenho bastante para fazer aí a experiência de vários ambientes, mas logo que ele render, eu vou plantar na garrafa PET para ver como é que ele fica quando ele estiver aí super estressado. Mas eu imagino que vai ficar umas bolinhas também, igual o Mirini. E também, gente, não pode faltar aqui, né, o Graptocedum, também como muitos conhecem como Sedum Francisco Baldi. É um Graptocedum também. É uma suculenta muito linda, eu gosto dela na garrafa PET, porque ela fica assim bem estressada e ela fica muito mais resistente. Geralmente, quando eu planto Francesco Baldi no vaso, no verão ele sempre morre, mesmo estando no sol pleno, mas desta vez que ela tá passando esse verão aqui nas garrafas, caíram bastante folhas, vou ter que fazer o replantio aqui.
mas continua bonito ainda. O único problema mesmo é porque cai folha, não tem como. As folhas vão ficando com excesso de água e acaba não tem como ficar na planta, ela acaba caindo, mas não teve podridão, isso que é o importante. Então, a planta perdeu várias folhas, mas manteve viva, e agora é só fazer o replantio e continuar lindo novamente. O Paquifilo, um sedum muito lindo, gente, eu amo esse sedum. Ele é híbrido do Rubro Tincton. Esse aqui, ele não fica vermelho, ele fica laranja, ele fica com as pontinhas um laranja mais forte, mas ao sol ele fica mais laranja, ao invés de ficar vermelho como o Rubro Tincton. E o verde dele é um verde mais claro, mesmo na sombra ele fica um verde mais claro. Mas cultivado ao sol ele fica bem mais compacto. É uma planta bem resistente, eu tenho esse acuí aqui ó, há muito tempo, tá caneluda como a gente fala. Mas a planta está bonita, as rosetinhas estão bem bonitas. Pode fazer o replantio, cortar as rosetinhas e os galhos que ficam continua produzindo brotação. Então é uma planta que para mim aqui ela é quase sem fim. Eu só replanto ela mesmo para questão de estética, mas é uma planta que sobrevive muito tempo aí nos vasos. O Dasyphilo maior, também gosto muito dessa planta, porém, ela é diferente aí do Paquifilo, é uma planta que a gente precisa ficar sempre replantando para ela poder ficar bonita. Então, esse período aqui ele tá bonito. Nunca observei qual o período, mas tem um período que ele fica feio, ele começa a secar. Daí, quando eu percebo isso, eu corto as ponteirinhas dele e planto. Tem que plantar bem fundo, gente, não pode deixar só superficial na terra. Tem que deixar um talinho bem grande nele e afundar bastante. Pega um palito, faz um furo e coloca ele. Assim ele vai muito bem. E ele gosta muito também de ficar em vaso bem juntinho. O parente dele aqui é o Minó. Ele tem outro nome, ele também tem alguma coisa blue, que eu não lembro mais, mas eu conheço ele aqui como Dasyphilo minor. Ele é também, assim como o maior, ele precisa ser replantado de vez em quando. Ele gosta mais de meia sol, de sol filtrado, sol da manhã, mas gosta de sol para poder ficar assim compacto. Na sombra ele fica com a cor bem linda, bem azulado, mas fica muito estiolado. Então eu prefiro cultivar ele assim num sol filtrado, sombrite, ou então o sol da manhã. O Sedum Palmer, gente, esse sedum é muito lindo. Antes eu não gostava tanto dele, mas agora eu estou apaixonada por ele depois que eu percebi o quanto ele fica bonito quando ele está pegando mais sol, quando ele fica compacto, quando ele está bem estressadinho. Aqui é o da folha menor, ele não tá bem, ele tá no sol filtrado, tem um sombrite por cima. Então ele pega o sol das laterais e aqui ele tá no mesmo ambiente, porém, ele está estressado por questão de substrato. O espaço é bem pequenininho, então ele está bem estressado. E olha que lindo que fica essas rosetinhas. Ele vai perdendo as folhas e fazendo esses cordões assim. Eu acho incrível, eu gosto muito dele assim. Então, esse também eu não replanto ele por ele ficar assim, deixo assim pendente. Acho lindo quando ele fica com essas rosetinhas. E elas ficam bem compactas, gente, bem firmezinha, como se fosse de plástico. Por isso, eu estou gostando muito dele assim, cultivado e estressado. Cultivado sem estresse, ele fica com as folhas muito finas e ele fica e também acaba pegando muito cochonilha. Assim, ele não é de pegar muita cochonilha. Aqui eu tenho o da folha maior, que tá com as folhas pequenas também, por causa do estresse, aqui ele está na garrafa PET. É questão de estresse por substrato, pouco substrato, né? Provavelmente pouco nutriente, mas ele fica muito lindo assim, ó. Apesar de menor a rosetinha, mas mesmo assim dá para perceber que fica maior do que o das folhas menores. E esse ele fica com as folhinhas bem mais gordinhas ainda, e no inverno este fica colorido, ele fica vermelho ou então rosa. Já o pequeno, da folha pequena, nunca ficou colorido aqui comigo, mas esse costuma não ficar tão colorido quanto quem cultiva na Europa, mas aqui ele já ficou um pouquinho mais colorido. Aqui ele tá cultivado ao vaso, não tá na sombra, mas tá com bastante substrato, logo com bastante umidade, então ele fica com a folha assim bem maior. E o verde dele dá para perceber que apesar de estar grande, de estar com as folhas assim mais finas, ele difere bastante das folhas menores, mesmo quando das folhas menores estejam grandes como aqui.
a coloração eu acho bem diferente. Esse aqui tem um pouquinho de serrilhamento e o da folha grande não tem. É uma folha super lisinha mesmo, como se fosse uma folha de jade assim, sabe? Bem lisinha mesmo. E esse aqui é novidade aqui pra mim, o Tetractino. Eu ganhei aqui de uma amiga. Não conhecia essa planta, vocês já devem ter visto ele aí, né, no outro vídeo. Não conhecia essa planta e ele parece muito com o maquinói, mas esse aqui fica bem vermelho quando está estressado, cultivado ao sol. É minha primeira experiência com ele. Esse aqui é o maquinói, que parece com esse anterior aí, né, o Tetractino. Esse aqui, eu tenho ele variegata e tenho ele assim verde. Esse verde foi o variegata que virou esse verde, mas tem um que já vem verde mesmo. Mas no caso desse aqui, eu separei esse do variegata, porque eu gosto mais desse aqui verdinho do que o variegata. Gosto de cultivar ele assim mais ao sol. Ele fica com as folhas bem durinhas, uma rosetinha na ponta, que eu acho que fica incrível. E os talinhos dele também, do ramo, fica bem coloridinho. Então, por isso, eu prefiro cultivar ele ao sol. O Sedum Aurum, ele é muito lindo, mas também, como o Dasyphilo, que eu falei antes, ele precisa estar sempre sendo replantado. Então, ele tá bonito aqui, logo pode não estar. E quando eu vejo que ele está ficando feio, eu já faço o replante. Eu gosto de fazer ele assim também, plantando ele em vários vasos. Assim, eu não perco a espécie. E ele faz também uma composição muito bonita aí em arranjo. Eu gosto muito dele para fazer isso. E quando ele começa a ficar feio, eu apenas vou lá com a tesoura e corto e replanto em outro local. E assim eu vou seguindo com ele, já tem bastante tempo. Também foi um presente que eu ganhei de longe, lá da minha amiga Diva Almeida, Suculentas e Mais. Era tão pequenininho e eu consegui salvar, então eu sou muito orgulhosa dele, porque eu consegui salvar ele. E aqui, ó, ele tá num local que não pega tanto sol, pode ver que ele fica mais verde e maior. Todos os lugares aqui eu gosto de plantar uma rosetinha dele, porque eu acho ele muito lindo. Ele dá uma luz, é como se fosse um sol no arranjo, muito lindo. Esse aqui, gente, também é novato comigo, não tão novo, né? Mas ele vai fazer 1 ano em maio que eu tenho ele, que é o Crepúsculo. Esse vai dar da Bel Pedacinho do Céu. Mas eu percebi que é uma planta de muito fácil cultivo, muito prolífica, não parece um cedro. Ela é muito linda, ela parece um pouquinho até com a paraguaiense, né? Mas ela fica bem colorida e ela é bem resistente. Pelo menos aqui comigo, já passou, tá passando o verão aqui bem. O 20º é o Sedum Style. Eu acho muito bonito, mas eu acho essa planta muito difícil. Ela é muito fácil para multiplicar por corte dos galhos, mas funga muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.